galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 7. A senhora Reynolds era um verdadeiro contraste com a senhora Drake. Nenhum ar de competência e sisudez, nem probabilidade de jamais haver. Vestia-se de preto, trazia um lenço úmido na mão e estava evidentemente pronta a se dissolver em lágrimas a qualquer momento. É muita bondade de sua parte, disse a senhora Oliver, a de trazer seu amigo para nos ajudar. Estendeu a mão úmida para Poirot e o olhou com uma expressão de dúvida. E se ele nos puder ajudar de qualquer maneira, serei muito grata, embora não veja o que se possa fazer. Nada a trará de volta, pobre criança. É horrível pensar nisso. Como é que se pode matar friamente uma criança daquela idade? Se ao menos pudesse ter gritado, embora eu suponha que ele tenha empurrado sua cabeça para dentro da água de uma vez e a tenha sustentado naquela posição. Oh, não aguento pensar nisso. Realmente não aguento. Realmente, madame, não quero afligi-la. Não pense nisso, por favor. Só gostaria de fazer algumas perguntas que poderiam ajudar. Ajudar, isto é, a descobrir o assassino de sua filha. Quero crer que a senhora mesma não faça nenhuma ideia de quem poderia ter sido. Faz? Como poderia fazer qualquer ideia? Jamais poderia conceber que se tratasse de alguém que morasse aqui. O lugar é muito bom, e o povo também. Acho que deve ter sido algum sujeito, um homem mau que teria entrado por uma das janelas. Talvez estivesse sob a ação de drogas, quem sabe? Vendo as luzes acesas, verificou que era uma festa e entrou sem ser convidado. A senhora tem certeza de que o assassino era do sexo masculino? Oh, deve ter sido. A senhora Reynolds pareceu surpresa. Estou certa de que foi. Continuou. Não poderia ter sido uma mulher, poderia? Poderia ter sido uma mulher muito forte. Bem, acho que compreendo o que o senhor quer dizer. O senhor quer dizer que as mulheres hoje em dia são mais atléticas e tudo mais. Mas não faria uma coisa dessas, estou certa. Joyce era apenas uma criança, com apenas 13 anos de idade. Não quero afligi-la permanecendo muito tempo aqui, madame, ou lhe fazendo perguntas difíceis. Isso, estou certo, já está sendo feito pela polícia em algum lugar, e não quero contristá-la relembrando fatos penosos. Gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta com relação a uma afirmação que sua filha fez na festa. Acho que a senhora não estava presente, estava? Não, não estava. Ultimamente não me tenho sentido muito bem, e as festas infantis são muito cansativas. Eu os conduzi de carro à casa da senhora Drake e mais tarde fui apanhá-los. Levei os 3 juntos, Anna, a mais velha, que tem 16 anos, e Leopold, que já tem quase 11. O que foi que Joyce disse que o senhor gostaria de saber a respeito? A senhora Oliver, que estava presente, lhe dirá exatamente quais foram as palavras de sua filha. Creio que ela disse que teria assistido a um assassinato. Joyce? Oh, ela não podia dizer uma coisa dessa. A que crime poderia ela ter presenciado? Bem, todo mundo parece achar o fato bastante improvável, disse Poirot. Gostaria apenas de ouvir a sua opinião. Acha-o provável? Ela já lhe teria falado alguma vez sobre isso? De ter assistido a um assassinato? Joyce? Convém lembrar-se, madame, disse Poirot, que o termo assassinato poderia ter sido usado por alguém na idade de Joyce num sentido muito amplo. Poderia ter sido apenas o fato de alguém ser atropelado por um carro, ou talvez de crianças brigando e uma empurrar a outra para dentro de um rio ou de cima de uma ponte. Algo que não tivesse sido gravemente intencional, mas que teria tido um resultado infeliz. Bem, não consigo lembrar de nada semelhante que tivesse acontecido aqui e a que Joyce pudesse ter assistido. Além disso, ela nunca me disse nada a respeito. Devia estar pilheriando. Ela foi muito categórica, disse a senhora Oliver. Continuou dizendo que era verdade que realmente tinha visto. Alguém acreditou nela? Perguntou a senhora Reynolds. Não sei, respondeu Poirot. Acho que não.
disse a senhora Oliver. Ou talvez não quisessem fazê-lo. Bem, não quisessem encorajá-la dizendo que acreditavam. Pareciam dispostos a zombar dela e lhe dizer que estava com invencionices. Disse Poirot menos compassivo que a senhora Oliver. Bem, isso não foi muito bonito da parte deles, observou a senhora Reynolds. Como se Joyce vivesse a inventar essas coisas. A senhora Reynolds ruborizou-se indignada. Compreendo. Parece improvável, disse Poirot. Seria mais provável, não é, que ela pudesse ter se enganado, que pudesse ter visto algo que achava poder ser descrito como um crime. Algum acidente, talvez. Ela me teria dito alguma coisa a respeito, não teria? Disse a senhora Reynolds, ainda indignada. É possível, assentiu Poirot. Não lhe teria dito em tempo algum no passado? A senhora poderia ter se esquecido, sobretudo se não era realmente importante. Quando, na sua opinião? Não sabemos, respondeu Poirot. Essa é uma das dificuldades. Poderia ter sido há 3 semanas, ou há 3 anos. Ela disse que na ocasião era muito pequena. O que é que uma criança de 13 anos entende por muito pequena? Não aconteceu algo de sensacional por aqui de que a senhora pudesse lembrar-se? Oh, não creio. O senhor sabe. Ouve-se falar de muitas coisas. Os jornais as publicam. Refiro-me a mulheres sendo atacadas, ou uma jovem, ou um jovem, ou coisas semelhantes. Mas nada de importante de que me possa lembrar. Nada que despertasse o interesse de Joyce ou coisa parecida. Mas se Joyce afirmou taxativamente que viu um crime, a senhora acha que realmente ela acreditava ter visto? Ela não o diria se não acreditasse no que estivesse dizendo, respondeu a senhora Reynolds. Acho realmente que deve ter misturado um pouco alguma coisa. É possível. Será que eu poderia falar com seus 2 filhos que estiveram na festa também? Perguntou Poirot. Nada tenho a opor, embora não saiba o que o senhor espera colher deles. Anne está fazendo seu dever de casa lá em cima, e Leopold está no jardim montando um avião de modelagem. Leopold era um garoto forte de cara fechada que parecia inteiramente absorto na montagem de seu avião. Só depois de alguns instantes foi que se deu conta das perguntas que lhe estavam sendo feitas. Você estava lá, não estava, Leopold? Você ouviu o que sua irmã disse? O que foi que ela disse? Ah, o senhor se refere ao assassinato? Respondeu aparentemente aborrecido. Sim, é a isso que me refiro, disse Poirot. Será que na realidade ela viu tal coisa? Não, é claro que não viu, disse Leopold. Que crime ela teria visto? Joyce era assim. O que é que você quer dizer com isso, Joyce era assim? Exibida, explicou Leopold enrolando um pedaço de fio e soprando pelo nariz enquanto se concentrava. Ela era o tipo da garota boba, acrescentou. Tinha o prazer de contar fosse o que fosse, sabe, para atrair a atenção e se fazer notada. Então você acha realmente que ela inventou tudo? Leopold desviou seu olhar para a senhora Oliver. Tenho a impressão de que ela queria impressionar a senhora, disse ele. A senhora escreve contos policiais, não escreve? Acho que ela arranjou aquilo tudo de sorte que a senhora tomasse mais conhecimento dela do que das outras. E além disso, ela se comprazia em dizer essas coisas, não é? Perguntou Poirot. Oh, ela diria qualquer coisa, respondeu Leopold. Aposto, porém, que ninguém acreditou nela. Você ouviu? Você acha que ninguém acreditou? Bem, eu a ouvi dizendo, mas na verdade não prestei muita atenção. Beatrice riu dela, e Cat também. Disseram que era invencionice ou coisa semelhante. Não parecia haver muito mais a colher de Leopold. Subiram à procura de Anne, que aparentando ter mais de 16 anos, estava debruçada sobre uma mesa com vários livros de estudo espalhados a seu redor. Sim, estive na festa, disse ela. Você ouviu sua irmã dizer que tinha visto um assassinato? Sim, ouvi, mas não lhe dei atenção. Você achou que fosse verdade?
É claro que não era. Há muito tempo que não se cometem crimes de morte por aqui. Creio que há anos que não acontece aqui um assassinato propriamente dito. Então, na sua opinião, por que ela teria dito? Oh, ela gostava de exibição. Quero dizer, tinha o prazer de se mostrar. Uma vez contou uma história maravilhosa de uma viagem que fizera através da Índia. Meu tio fez uma viagem àquele país e ela fingia ter ido com ele. Muitas garotas na escola acreditaram piamente na sua história. Então você não se lembra de ter acontecido aqui nesses últimos 3 ou 4 anos qualquer coisa que se pudesse chamar assassinato? Não, só delitos comuns. Respondeu Anne. Isto é, aqueles de que falam os jornais diariamente. E na realidade não ocorreram aqui em Woodley Common. Na sua maioria, acontecem em Manchester. Quem você acha que matou sua irmã, Anne? Você deve ter conhecido seus amigos. Você devia saber quem não gostava dela. Não posso imaginar quem poderia querer matá-la. O criminoso, a meu ver, só pode ser um louco. Não haveria alguém que tivesse discutido com ela ou que não se desse com sua irmã? O senhor quer dizer se ela tinha um inimigo? Acho isso uma tolice. Na realidade, ninguém tem inimigos. Há apenas pessoas de quem não gostamos. Quando Hercule Poirot e a senhora Oliver saíam do quarto, Anne disse: Não quero ser odiosa com relação a Joyce porque está morta. E nem seria caridoso de minha parte. Mas era uma mentirosa de marca maior. Os senhores compreendem. Sinto dizer isso de minha irmã, mas é a pura verdade. Estamos fazendo algum progresso? Perguntou a senhora Oliver a Poirot quando deixavam a casa da mãe de Joyce. Nenhum. Absolutamente nenhum. Respondeu Poirot. Isso é interessante. Disse pensativo. A senhora Oliver parecia não estar de acordo com ele.